Você sabia que o convite de Deus para Jonas pregar em Nínive era também uma oportunidade para ele se arrepender dos pecados dele, do pecado de amargura, do pecado do orgulho que ele tinha no coração? Você sabia disso? E assim também tem lições profundas em relação ao arrependimento da pornografia, em relação à oportunidade que Deus coloca diante da gente para a gente se arrepender da idolatria sexual. Para você que não assistiu o primeiro episódio dessa série do Profeta Jonas e a pornografia, o link está aqui na descrição para que você compreenda melhor. Eu aconselho que você pause esse vídeo e volte para assistir. Como no último episódio eu disse que a mágoa que ele tinha fazia ele tomar essa decisão. André, mas o texto não está dizendo isso. E não mesmo. Mas quando alguém está disposto a morrer, a suicidar, em vez de obedecer a Deus, isso é um sinal claro de amargura no coração. A amargura que ele tinha contra os ninivitas está estampado nessas passagens. Por quê? Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu morro, eu vou pro inferno, mas eu não perdoo? Já ouviu isso? Eu, como sou conselheiro, já ministrei cura emocional várias vezes, cuido de pessoas há muito tempo. Eu já ouvi isso muitas vezes. A pessoa fala, olha, eu vou pro inferno, mas eu não perdoo. E esse é um sinal também de fortalezas mentais, isso é um sinal também de idolatria de si mesmo, do próprio orgulho, a pessoa não querer perdoar, mostra o quanto ela está comprometida com os próprios desejos dela. E assim também uma pessoa insistente na pornografia, quando ouve a palavra de Deus várias vezes e ela decide continuar, mesmo tendo ferramenta, talvez ela não entenda exatamente o problema, mas Deus sempre vai colocar oportunidades, como essa, por exemplo. Esse vídeo é uma oportunidade de você entender esse problema para que você venha largar a pornografia. E Deus sempre vai colocar oportunidades diante da gente. E quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, ele estava dando uma oportunidade dele se reconciliar com Deus e ele se arrepender dos pecados dele. E quando você acha que Deus chama Jonas, parece que foi uma coisa assim, que do nada ele se rebelou contra Deus, estava lá o profeta de Deus no templo orando, glorificando, profetizando, de repente, do nada, esse cara fala assim, não Deus, eu não vou pregar para Nínive não, vai filho, não vou, esse povo é chato, não tô afim, não gosto desse negócio aí de missões, não cara, isso aí foi formado aos poucos, né, até criar uma fortaleza mental, ela não cai assim ó, pum, e já formou o castelo pronto, os muros prontos, não. Ela vai sendo colocado um tijolinho por dia, um tijolinho após o outro. E são umas sequências, né, de desobediência, cauterização da mente, eu poderia chamar essa fortaleza mental também, de mente cauterizada, aquela amargura presa dentro dele, na qual ele não liberava de jeito nenhum, estava decidido a se manter ali firme, nem que ele morresse, nem que ele pulasse no mar, mesmo sabendo que Deus poderia, porque ele não precisaria pular naquele mar, que ele poderia ali ter se arrependido, orado a Deus, como ele sabia que se ele pregasse para o povo de Nínive e o povo se arrependesse, Deus não destruiria eles. Esse mesmo profeta citou isso lá no texto à frente, na própria conversa com Deus, ele fala isso, ele verbaliza isso. E o que acontece? Ele poderia ter feito isso lá no navio e não ter saltado para fora do barco. Ou seja, ele estava com o coração endurecido há muito tempo, porque fazia muito tempo, né, que eles tinham sido atacados. Já de praxe, o judeu já não gostava de gentil, né? Esse Deus que vem e fala para ele, olha, vai até esse povo pregar. Ele estava demonstrando, então o meu Deus está demonstrando o amor para um povo gentil. Se o meu Deus quer uma coisa, não importa o que eu penso, concorda? Se Deus vem falar algo para você que você não entende, você tem que obedecer. E como na outra aula eu falo sobre os motivos emocionais que ele tinha para desobedecer, e esses motivos emocionais nos influenciam ao pecado, assim como no pecado da pornografia, e essas decisões que ele tomou, então imagina a mágoa que ele tinha ali, né? Essa história é para ser completamente diferente. A gente vê o exemplo de Abraão. Abraão tinha motivos emocionais para desobedecer a Deus no sacrifício
do seu filho Isaac. Deus falou, vai lá e sacrifica teu filho. Ele poderia olhar para as emoções dele, para o passado, para tudo que Deus tinha prometido e falar, não, Deus, eu não posso fazer isso, eu não consigo, meu coração não me permite. E ali estava Jonas, com toda a amargura, que não só não gostar de gentios, como todo judeu, mas acima ainda ele tinha uma raiva, um ódio, por conta do ataque de Nínive, né? dos assírios, que já tinham atacado 2 vezes os judeus, mesmo que a palavra não está dizendo exatamente que tinha isso no coração de Jonas, a gente vê isso pelas atitudes dele, né? E lá mais pra frente, mesmo depois de ter passado pela barriga da baleia, esse cabra, como diz o nordestino, ele decide continuar na dureza do coração dele. E ele fala, Deus, eu prefiro morrer. Não tinha mais um mar para ele pular ali, né? Não tinha ali. E ele estava ali, Deus, eu prefiro morrer do que ver esse povo se converter. Mesmo depois dele ter pregado, visto o povo se arrepender, visto a misericórdia, o amor de Deus, ele decide não ser parecido com o Deus que ele dizia amar, o Deus na qual ele profetizava, na qual ele transmitia as palavras daquele Deus. E ele decide não ter o mesmo pensamento daquele Deus. Ele falava em nome de Deus, mas ele não queria viver em nome de Deus. E ele toma essa decisão, então você vê do começo ao fim o coração dele duro, por causa da mágoa. E quando você fala assim, André, e em relação à pornografia, o pecado de Jonas era a mágoa, era o orgulho, não conseguir liberar o perdão, a falta do amor, o amor na qual ele tinha um exemplo de Deus que estava perdoando os ninivitas, e ele poderia olhar para esse Deus e dizer, eu também quero esse amor. Né? E como eu disse, essa desobediência, isso vai sendo uma desobediência por dia, assim como na pornografia, né? E o pecado dele era esse, e o pecado que a gente está tratando aqui é o pecado da idolatria sexual, e também o orgulho faz parte. Quantas vezes eu recebi a oportunidade de largar esse vício, velho? E eu fiquei, como eu falo, que eu fiquei por 15 anos viciado, mesmo frequentando a igreja. E às vezes, teve uma vez que eu conheci um irmão, e esse irmão, ele cuidava de outros irmãos que viam pornografia, era algo bem simples, ele tinha um grupo de WhatsApp, era só isso, ó, nesse grupo a gente compartilha, a gente ora junto, a gente compartilha versículos bíblicos, e esse irmão me abordou um dia, os meninos, mais alguns meninos cristãos, e falou assim, olha, eu sei que todo homem, né, já chegou a abrir o jogo, eu sei que todo homem já viu pornografia. Se vocês quiserem se abrir comigo, tá bom? Não vou procurar ninguém. Vocês têm a liberdade de chegar em mim e falar. E, cara, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, não vou te julgar, tá bom? Você pode fazer parte desse grupo de WhatsApp. Quando eu ouvi isso, sabe o que bateu? Bateu um sentimentinho assim. Eu já era missionário na época. Esse irmão era missionário. É o Wesley, um cara super de Deus. E ele tinha dado a oportunidade para me retratar ali. E ele não, chegou numa boa. E aí eu fiquei pensando, eu sou missionário. Eu vejo umas pornografiazinhas, mas algumas recaídas, são momentos de estresse. E no fundo, aquelas desculpinhas era puro orgulho. E sabe o que mais? Quando a gente é viciado, a gente não quer que ninguém se coloque entre nós e o nosso altarzinho de estimação. O nosso altarzinho idólatra, nós não quer que ninguém mexe nele. Sai pra lá. A gente inconscientemente, a gente dá essas respostas, mas no fundo é isso. A gente não quer que ninguém mexa, que ninguém venha mexer na minha diversão. A gente não verbaliza, a gente não sabe isso conscientemente, mas inconscientemente é isso que a gente está fazendo. Você já quebrou uma parte desse altar, você já começou a quebrar esse altar, porque você decidiu assistir esse vídeo, já é um sinal de humildade, de quebrantamento. Às vezes eu estava disposto a ver um vídeo no YouTube falando sobre pornografia. Mas quando tinha algo mais, eu vou passar quando o pregador dizia, faça isso, eu dou esse conselho, eu não queria ouvir, eu me achava o top, eu me achava que eu não precisava de nada. Só eu mesmo, eu já estava 15 anos sem vencer a pornografia, mas eu ia conseguir vencer sozinho. Sabe o viciado em cigarro? Eu paro de fumar a hora que eu quero. Não, eu largo a cocaína, é só assim, né, coisa esporádica. E eu vivia daquele jeito, era o orgulho na qual eu estava. Então o pecado de Jonas em relação ao orgulho, ele é muito presente também em quem vê pornografia. Uma das primeiras barreiras que você tem que quebrar para vencer a pornografia é o orgulho.
O segundo é a mentira. Isso eu vou trabalhar bem lá na frente, mas a mentira é uma das coisas que vai atrapalhar você. As mentiras que você diz para você mesmo, as mentiras que você começa a contar para os outros para proteger o altar também, o altar idólatra. Mas basicamente, olhando para a vida de Jonas, o pecado que ele cometeu, né, a dureza, a gente olha para aquela estrutura, eu morro, mas não largo. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a situação na qual a gente se encontra, a gente vê também que também não foi assim do dia para a noite. Foi uma desobediência atrás da outra. Uma desobediência atrás da outra, até que a gente está preso, uma fortaleza, algo que nos prendeu, que a gente diz que não consegue largar. E talvez hoje você enxergue, eu não te julgo por dizer que não consegue largar, porque eu também passei por isso. Eu estava errado, eu estava pecando, mas existe uma solução, existe um caminho para você aqui agora, e você já entende que assistir, você se dedicar ao que eu estou falando, você ouvir com atenção, isso faz parte de quebrar o seu orgulho. E Deus está chamando você para uma caminhada para você fazer diferente do que o profeta Jonas fez. Quando a gente olha para a vida de Jonas e a gente vê o perfil do movimento que ele fez, a gente vê claramente que ele estava decidido a não matar a sua carne. E você aqui é convidado para você matar a sua carne e fazer algo novo. O coração de Jonas, ele não endureceu de repente. Ele não endureceu do nada. Assim como a gente vai desobedecendo um pouquinho a cada dia, Deus fala, não vê esse vídeo. E você vai ver, não dá essa brecha, não abre essa foto dessa amiga sua, desse amigo seu. E você abre, são desobediências. E Deus fala, vai pro culto hoje. Aí você, não, fica aqui assistindo Netflix. São pequenas desobediências que nos levam a um estado completamente deplorável. Quantas oportunidades talvez Jonas teve de se arrepender, porque ele era um profeta, ele estava ali ouvindo, ele ia ao templo e tudo mais, ele tinha acesso a Deus. E Deus deu oportunidades para que ele perdoasse esse povo, para que ele se armasse do mesmo amor que Deus tinha pela humanidade, por Nínive. E ele desobedeceu várias vezes. Você acha que foi ali a primeira oportunidade que Deus tinha dado para ele se reconciliar? E quando então a gente vê Nínive é nada mais, nada menos que uma oportunidade para que ele vá e mate a carne dele. Porque você imagina, vamos imaginar como que deveria ter sido o encontro, né, ali de Deus ali com Jonas, né, e aquela conversa, né? Então Deus chega e fala, ó, vai e pregue para Nínive por causa do pecado deles e tal. Era para Jonas olhar, ter aquele choque, né, aquele ódio que vinha à mente ali, porque ele estava pecando, qualquer ser humano está sujeito ao pecado e poderia ter o mesmo sentimento que Jonas teve, mas ao confrontar de Deus, porque isso era um confronto, era uma oportunidade de arrependimento, era pegar na carne de Jesus, pegou na carne dele, o Deus pegou ali, apertou, né, a ferida dele, falou assim, olha, as suas mágoas, né, com outras palavras, né, não pode impedir que você fique nesse estado, você precisa perdoar, Jonas. E Jonas deveria olhar para aquela situação, para a situação dele, a palavra de Deus, o interesse de Deus, e ele ser sincero com Deus. Fala, Deus, na verdade eu quero que você destrua esse povo, eu odeio esse povo, eu não estou querendo perdoar, mas eu não quero te obedecer, Deus. Eu não quero ir pregar para esse povo, porque eu quero que eles morram, eu quero que o Senhor faça o teu juízo. Olha para o passado, olha o que eles fez ao povo judeu. Nós somos o teu povo, e você permitiu, Deus, talvez se fosse isso que tivesse no coração dele, você permitiu que esse povo atacasse a gente, eles fez atrocidades, pessoas da minha família morreram. E nessa conversa com Deus, ele chega à conclusão, Deus, no final das contas, eu sei que eu preciso mudar. E eu decido te obedecer, Deus. Mesmo que eu não esteja sentindo vontade, assim como Abraão fez. Abraão, na verdade, ficou pianinho, ficou quietinho, ele não retrucou com Deus. Ele tinha que matar o seu filho. Olha a diferença entre Abraão e Jonas. Deus estava pedindo para ele perdoar um povo, né? Poderia dizer assim, e pregar para um povo para que fosse salvo. Né? Para que esse povo fosse salvo da morte, que ia ser destruído. Salvo da destruição. E Deus está chamando ele para perdoar esse povo. E para Abraão,
pede para ele sacrificar o filho dele. Você consegue imaginar ali a diferença entre os dois corações? E essa história poderia ter terminado diferente. Ele poderia dizer: eu vou, Deus, mesmo sem ter conseguido perdoar, eu vou por fé, eu quero que o Senhor também, nesse momento, não só me use para atingir esse objetivo. Eu quero cumprir a sua missão, mas me ajuda a perdoar. Você consegue imaginar ele, uma história completamente diferente? O profeta Jonas indo de encontro ao povo de Nínive, chegando lá, pregando. Ele começar a pregar e começar a chorar e se quebrantar ali. Ver as pessoas se arrependendo e chorar junto com aquelas pessoas, abraçar, ver a atitude de arrependimento daquele povo. E testemunhar, falar: olha, eu odiava, mas esse Deus é amoroso, esse Deus de amor, que vai matar vocês se vocês não se arrepender, mas também vai deixar de matar vocês, que Ele vai salvar vocês se vocês se arrependerem. Deus é misericordioso, é um Deus maravilhoso. Você consegue imaginar uma situação completamente diferente? Deus coloca Nínive diante de Jonas. Nínive era uma oportunidade para o pecado de Jonas ser chocado contra a cruz. A cruz, assim, no sentido, a cruz, né, que a palavra diz, quando eu falo Jesus no Antigo Testamento, se você conhece a palavra, sabe que Jesus já está crucificado antes da fundação do mundo, ou seja, Jesus, isso já tinha um plano, né? Jesus estava ali mostrando o plano de redenção para a humanidade ali na vida de Nínive. E quando Jonas decide desobedecer, ele está dizendo não para Deus, ele está dizendo: eu permaneço com o meu pecado. Quando você decide vir aqui assistir esse vídeo, você já veio para Nínive, você já decidiu vir até Nínive, você decidiu vir aqui enfrentar a tua carne. Porque quando você está ouvindo esse vídeo a respeito desse tema, você já está enfrentando a tua carne, porque a tua carne não quer ouvir isso aqui. A tua carne não quer saber de aulinha, de falar do profeta Jonas, de arrependimento. A sua carne está louca com isso aqui, não é só o diabo que não quer que você ouça isso. A tua carne está, cara, tá aí brigando com você, a tua carne falando: vai fazer outra coisa. Porque a tua carne tá vendo que você vai ser separado dessa idolatria. A tua carne tá tendo comichão aí, talvez você tá querendo, né, tá ansioso, querendo fechar o vídeo para fazer outra coisa. Se tiver acontecendo isso, que você mande a tua carne ficar no lugar dela, porque o Espírito Santo, ele quer convencer você do seu pecado, para que você se converta dos seus maus caminhos, para que você ande num caminho de liberdade, para que você aprenda não só que isso é um pecado, mas que é possível vencer, e tem como vencer, e que nós somos aqui irmãos. Eu estou te convidando para um discipulado, para a gente pegar na mão, junto, e a gente caminhar nessa caminhada. Eu quero falar para você que não é só eu que estou orando pela tua vida. Eu nem conheço você que está me ouvindo aí, talvez. Muita gente já me conhece, mas talvez tem gente aí que não me conhece ainda. E não só eu estou orando por você, mas como os alunos, mais pessoas que estão caminhando comigo há mais tempo, estão intercedendo pela tua vida. Está intercedendo para que você chegasse até esse vídeo, para que você decidisse se arrepender. E agora nessa caminhada a gente olha para a vida de Jonas, a gente olha para a nossa vida. E Jesus te faz um convite. Fala: vai para Nínive. Aqui é uma parte de Nínive. Você vê que para atravessar Nínive demoravam 3 dias. Jonas evangelizou em um dia, ele rodou a cidade um dia. Você imagina a vontade que ele estava, né? De evangelizar ali, a vontade que ele estava de pregar para aquele povo. Eu acho que foi a pregação mais ruim que ele teve. Só falou: ó, se arrependa e pronto. Eu quero ser o menos eloquente possível para que esse povo não se arrependa, né? E eu falando isso, fazendo essa paráfrase, eu não estou falando errado, porque você vê essa atitude no coração dele. No final, né? Você vê lá, ele pregou, depois ele ficou olhando para ver se Deus não ia destruir mesmo. Deus, mas você vai perdoar esse povo, Deus. Eu prefiro morrer que você perdoe esse povo.
E agora eu vou falar sobre as 3 formas de Deus lidar com a pessoa que é viciada na pornografia. Como Deus lidar com a pessoa que insiste no pecado. A gente vai ver isso no exemplo de Jonas e a gente vai ver isso no exemplo da vida de muitas pessoas. E para a gente passar para a próxima parte da aula, onde eu vou falar a respeito dessas 3 formas de Deus lidar com os nossos pecados na pornografia, antes eu gostaria de você fazer algo também pelas pessoas que podem ser alcançadas. E o que você pode fazer para que essas outras pessoas sejam alcançadas através desse vídeo? Eu gostaria de te perguntar se você sabe a importância de você participar aqui do canal, de você deixar o seu like. Você sabe a importância disso? Por que as pessoas ficam pedindo, deixa seu like? Às vezes é um canal que não é edificante, né? Mas quando você deixa o seu like, o que acontece? O YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. E se você se importa não só com você, mas se importa com outras pessoas também, se o amor de Deus está sobre a sua vida e você quer também alcançar, ou ninivitas que estão por aí, né, perdidos, ou outros Jonas, né, que estão, no caso aqui o pecado maior é o de Jonas, você deixar o seu like, você ajuda outras pessoas, o YouTube posicionar esse vídeo melhor para que outras pessoas sejam alcançadas. E também você deixar aqui nos comentários, isso também tem uma certa importância. Deixa aqui nos comentários uma mensagem para quem está preso nesse vício. Eu gostaria de te desafiar. O que você pregaria, o que você falaria para alguém que está nesse vício? E que também você desse uma pausa e compartilhasse com os grupos da sua igreja, com vários irmãos, independente se tem vício ou não, você não sabe quem eles podem alcançar, esses irmãos da sua igreja. Distribui esse vídeo, manda no seu, pensa em amigos que você tem, marca nas redes sociais, manda para todo lado. Por quê? Existem outras pessoas que estão com a família destruída, pessoas que estão sem esperança, sem saber que é possível vencer a pornografia, que estão precisando de ouvir essa mensagem de exortação. E se você também não é inscrito no canal, se inscreve para você receber os próximos vídeos. E também, se você não faz parte do canal do Telegram Matadores da Carne, o link está aqui na descrição. As 3 formas de Deus lidar com quem é viciado na pornografia. A primeira é com a tempestade, ou seja, o que aconteceu com Jonas, né? A tempestade que Deus trouxe sobre o navio. Eu costumo falar que a tempestade é um pequeno sinal de que as coisas vão piorar. Como assim, André? O que você está querendo dizer com isso? Sabe aquela frase que antigamente se dizia, né? Se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Deus vai te trazer pela dor. Você já ouviu essa frase? E muitos acreditavam que isso estava na Bíblia. Se você acreditar que isso está na Bíblia, você não lê muito a Bíblia, né? Então, isso não é um versículo bíblico, isso é um dizer, mas se isso não está na Bíblia, correto? Isso não está na Bíblia. Mas isso é bíblico? Sim, isso é um conceito bíblico. Por quê? Muita gente acha que não, imagina que Deus faz isso, Deus vai fazer algo mal para a pessoa, para trazer ela, Deus vai trazer a pessoa pela dor. Isso é um conceito bíblico desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Algumas pessoas acham que isso aí é terrorismo gospel, mas não, isso é verdade bíblica. E sempre foi assim na história, sempre foi assim com o povo judeu e sempre foi assim também no Novo Testamento. Como todas as vezes que Deus fazia, mandava uma maldição. E muita gente acha, repreende quando fala maldição. Mas a maldição, segundo a Bíblia, a maldição nunca foi enviada pelo diabo. A maldição sempre foi enviada por Deus. Para quê, gente? Para trazer o povo de volta. Até na dor é amor. Tem gente que fala assim, só que isso tá certo em partes, porque diz assim, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Mas muitas pessoas não entendem que a dor também é amor, porque Deus, ele é amor, mesmo quando ele está na dor, também é amor. Então, porque esse amor que traz a dor é para trazer a pessoa de volta, para colocar a pessoa no lugar onde ela não deveria ter saído. E eu quero dar uma palavra que Deus colocou no meu coração para dar uma palavra para você que saiu da rota. Deus tem um plano para quem saiu do plano, tá? Você que está com a vida toda destruída por conta da pornografia, talvez a sua vida está desgraçada por causa que você inventou de continuar nesse vício, você decidiu ir para Tarsis, você decidiu pagar a passagem, você decidiu ir até o fundo do navio, você decidiu ficar à vontade com o pecado e você já foi parar na barriga da baleia, sua vida virou uma bagunça.
E Deus está fazendo isso porque muitas das vezes é só aí que a gente decide clamar a Deus. Como Jonas, olha que interessante, né? Como que às vezes a gente deixa as coisas piorar para clamar. Ou seja, lá no barco, os caras temiam a Deus, os marinheiros ficaram doidos, cara. Ficaram doidos e falaram assim, não vou matar esse cara. Os caras temiam mais do que Jonas. No livro todo, você vai ver que no livro de Jonas é uma coisa, um mistério. Todo mundo teme a Deus, menos o profeta. Todo mundo, os ímpios, os idólatras, o rei, todo mundo teme a Deus, menos Jonas. Todo mundo se arrepende, todo mundo quer servir a Deus ali. Os caras, os marinheiros não queriam jogar Jonas do barco, eles tentaram remar, mas piorou. E eu quero falar uma coisa pra você, nem que o teu pastor, a tua família, a tua esposa, teu marido tente lutar por você, se você não toma uma posição, porque às vezes as pessoas da nossa família querem remar, né? Para a terra, porque começa o negócio, o barco começa a querer despedaçar e ele fala assim, ó, me joga, né? Lembra que eu falei na outra aula sobre assumir a responsabilidade? Nem isso ele assumiu, porque ele não tinha as próprias pernas dele, ele mesmo podia pular, mas ele fala, não, só vocês me jogarem, né? Ainda joga, transfere, quer dividir a culpa ali, né? Com o pessoal, com os marinheiros. E agora, eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa pular no mar. Você não precisa esperar as coisas piorarem na tua vida. Porque esse Deus que fez esse rebuliço na sua vida, talvez se sua vida não virou uma maluquice ainda, não espere virar, porque esse é um processo natural que Deus coloca a pessoa para que ela enxergue a situação dela, né? E ele ali, nesse movimento na qual ele poderia ter se arrependido já antes, ele vai parar, ele deixa ficar num estado deplorável. E a pornografia é exatamente isso. Ela vai chegar uma hora que ela vai ficar um estado deplorável. Em duas formas. Tem a questão do vício, a progressão do vício. Vai fazer sua vida ficar um estado deplorável. Nos homens vai gerar ejaculação precoce, disfunção erétil. Nunca mais você vai agradar a tua esposa. Em todo mundo, homens e mulheres. Gera depressão, né? Na progressão do vício, gera procrastinação, gera ansiedade. Todo tipo de transtorno, um transtorno vai somando com o outro e a tua vida vai virando uma bagunça, sabe? Você investiu na tua faculdade, você investiu no teu trabalho, as tuas energias, e talvez você ache que não vale a pena você se dedicar a ouvir isso aqui. Só que ouvir isso aqui vai ajudar você a destravar, porque você não consegue se concentrar muito bem no teu trabalho. Já percebeu isso? Que você fica levantando para toda hora tomar água, para ir no banheiro. Às vezes, em alguns casos, pessoas que até levantam para ir se masturbar no banheiro na hora do trabalho. Isso aqui acaba com a sua vida. Casamento é recorde de destruição de casamento. E muitas das vezes, alguns casos, pessoas que eu cuido, Deus usa a pessoa, a esposa, abandonar o marido ou vice-versa. No caso, mais homens que eu tive contato nesse sentido, né? Existem mulheres também, são todas bem-vindas da mesma forma, mas homens perder casamento, a esposa abandonar ele por conta desse vício, porque ele vai tomando outras nuances, porque vai fazendo o vício da pornografia, enfraquece o córtex pré-frontal, que é responsável pela tua inibição, pela tua moral, e você começa a fazer escolhas erradas. Por isso que a pessoa começa a ver, chega uma hora que ela tá vendo coisa que ela não concordava em ver na pornografia, como zoofilia, que ela achava repugnante, como pedofilia, como incesto, como violência. Você não é uma pessoa violenta, mas gosta de ver vídeo de violência e vai piorando cada vez mais. E daqui a pouco você começa a olhar para as pessoas como objeto. Você sai na rua achando que os casos dos homens, né, que toda mulher quer transar com você. E começa a piorar as coisas. Então essa é uma das coisas que vai piorar, que você vai para o fundo do poço. E a outra questão é quando Deus olha para você e por amor decide te mandar uma maldição, para que você olhe para ele de volta. E André, isso é bíblico mesmo, André? Então vamos lá, se você tem alguma dúvida que isso é bíblico, André, isso é coisa do Antigo Testamento, agora é a Nova Aliança, então vamos, será que é isso mesmo? Então vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 5 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos,
Palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Mas isso, André, não significa que esse castigo é as tribulações que estamos passando. Suportem as dificuldades, algumas traduções vão falar tribulações, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. De novo, suportem as dificuldades ou suportem as tribulações, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E também vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 7 e 9, vai falar que a tristeza segundo Deus gera arrependimento. E muitas outras passagens que eu poderia mostrar para você na qual Deus traz o sofrimento para trazer o seu povo de volta. Com o povo de Israel isso era uma regra, o povo não conseguia viver muito tempo sem uma desgraça para ele se arrepender dos ídolos. Eles iam lá para os altares idólatras, ficava esperando Deus castigar, e vinha o profeta e pregava, e eles insistiam em permanecer. Agora vem um aqui, um doido, dizer para você, se você continuar, Deus vai chacoalhar o barco da tua vida, Deus vai mandar uma tempestade, e a tempestade é só um sinal de que as coisas vão piorar. Isso, André, vira essa boca para lá, sangue de Jesus tem poder, você está rejeitando a palavra, é isso que a palavra está dizendo. Eu não estou fazendo terrorismo gospel, eu estou mostrando o que é a palavra. E quantas vezes Deus me espremeu, Deus começou a chacoalhar minha vida, Deus me pegou, Deus me deu uma visão. Eu tive uma recaída, depois de uma recaída eu fui pedir perdão para Deus, e Ele me deu 3 visões, na qual Ele fez as minhas escamas caírem, para que eu olhasse para aquele pecado, e a partir daí eu decidi parar. Mas se uma coisa que tinha acontecido é que eu não tinha resolvido. Algumas coisas não foram embora, sequelas, sensações, mente suja, ansiedade pela abstinência. Tinha um monte de desafios que eu não sabia lidar com aquilo. E o que eu ensino para as pessoas hoje tem a ver com isso. Tudo que eu aprendi, que eu estudei e na qual os alunos aprendem tem a ver com isso. Para tratar essas questões, essas brechas que ficam abertas. Porque não é simplesmente, tipo assim, você se arrepende hoje. Isso, fato. Mas quando você está acompanhado, quando você está sendo discipulado, acompanhado por mim ou por outro irmão, que seja que Deus preparar para te discipular, que entenda sobre isso e já passou pelos caminhos das pedras e sabe falar para você, olha aqui, ó, você cai, irmão, não faz isso, faz dessa forma. E poder transmitir todas essas visões, que eu não consigo fazer isso em todas as aulas, contar sobre essas visões que Deus me deu, contar sobre tudo, eu não consigo fazer isso tudo aqui, mas existe essa solução, existe essa saída. Então eu tô aqui para te falar, tá bom? Que você não precisa chegar no estado deplorável. Não espere, você não precisa esperar. Existe sim um caminho de liberdade completa desse vício. Falando sobre isso também, eu fiz um seminário gratuito onde eu estendo mais falando sobre esse assunto. Eu falo sobre a questão do cérebro, eu falo sobre a questão emocional. É um seminário gratuito que você pode participar. Para você fazer sua inscrição, tá aqui no link aqui embaixo, é o mesmo link que eu coloquei na outra aula, no último episódio. E você vai poder participar e receber mais disso. Ou seja, Deus está mostrando o caminho para você. Deus está falando, olha filho, existe liberdade. Você achou que não tinha. Você sempre falou que não tinha jeito para mim. Agora eu estou te mostrando. Você não precisa pular no mar. Você não precisa fazer birra. Como Jonas fez. Existe uma direção. Existe uma saída.
E esse seminário que eu vou fazer, ele é por tempo determinado. Então não deixa de fazer sua inscrição. Se quiser pausar o vídeo e ir lá, cadastrar para você participar. E entrar no canal do Telegram também. E olha só que interessante o que Jonas fez. Olha no versículo 2, do capítulo 2, diz assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu fui expulso. Eu disse, eu fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo ao seu santo templo. Ao teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Gente, você já nadou em rio? Eu nadei muitas vezes em rio, gosto muito de nadar em rio. E eu morava em Alfenas, do lado da cidade de Alfenas tem uma cidade chamada Fama, que tem as águas de Furnas. E nessas águas de Furnas tem um trampolim de concreto que vai lá no meio do rio. E a gente ia correndo e pulava. Dependendo da quantidade de chuva que tinha naquela época, ia estar a uma altura. E eu sei nadar, então eu ia e pulava. E eu gostava muito, era uma adrenalina muito grande, dava quase a altura de um poste, dependendo da altura do rio. E quando eu caía, ia bem fundo por causa do impacto da altura que eu tinha pulado. E quando você chegava lá embaixo, assim, ó, você descia praticamente uns 4 metros, uns 3, 4 metros para baixo, eu sentia aquela água mais fria. Não sei se você já teve essa sensação, mas é uma sensação horrível de você ver tudo preto à sua volta, porque em cima a água é mais marronzada, mas quando você afunda mais, fica tudo preto em volta de você, me dá uma agonia terrível, que você quer nadar rapidamente para cima. Quem já fez isso sabe, né, que você quer subir para a superfície muito rápido, você dá um alívio a hora que você chega, porque você sente o teu pé, você sente que você está num abismo, é um negócio tão louco, fica tudo preto à sua volta. Dá uma agonia inexplicável. Você consegue imaginar a agonia de Jonas ali descendo, afundando, vendo que ele estava... Cara, é pior do que a morte, né? Você começar a afundar e ainda por conta da justiça de Deus, né? Por causa que ele tinha desobedecido a Deus, no caso. Eu só estava nadando ali. Mas ele sabia que ele está afundando e aí depois ser engolido por um grande peixe. No versículo 7 do capítulo 2. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, cara, como que você pode fazer uma coisa dessa? Por que você espera quando a vida já está se apagando? Aí eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Por que às vezes a gente espera chegar no fundo do poço, quando as coisas já perdeu o chão, a hora que Deus já deu uma puxada no nosso casamento, a hora que as contas, né, as nossas finanças começam a quebrar, a hora que as coisas... Eu não estou falando que todo mundo passa por tribulação, viu? Não é toda tribulação que é Deus te puxando, não. Todo mundo passa. Mesmo que você esteja santo, a tua vida não vai ser perfeita. Mas que Deus pode usar uma tribulação para trazer você de volta para Ele, isso é muito bíblico. E dentro dessa questão de sofrimento, tem algo incluso que é a exposição. Isso eu aprendi com um professor meu na Escola de Aconselhamento da Universidade das Nações, e sobre sexualidade ele disse assim, olha, uma das formas que eu mais vejo na tentativa, numa das últimas tentativas de Deus trazer a gente de volta para Ele é através da exposição pública. Como assim, André? Sim, exatamente. Muitas pessoas, por mais que escondam a vida dupla que leva, chega uma hora que Deus expõe a vida deles. Assim aconteceu com Jonas. Ele estava lá dormindo no fundo do barco. De repente, eles fazem o quê? Tiram um 2 ou 1 lá, né? Unidunité, né? 2 ou 1, né? Os marinheiros, e a sorte cai em quem? Em Jonas, né? Então eles resolvem lá jogar umas tampinhas, jogar umas moedas lá, né? Fazer um negocinho de sorte lá, e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Não tem como escapar, mesmo que você apague todo o histórico do teu celular de ter visto pornografia, parece que chega uma hora, vai pular um vídeo na frente de alguém e você vai ser descoberto.
Quantas vezes eu era especialista em ficar apagando o histórico, eu via pornografia e apagava o histórico, mas chega uma hora que vai cair um vídeo, vai acontecer, vai escapar a conversa que você tem com aquela pessoa no WhatsApp, vai chegar no ouvido de algumas pessoas, e se você não se arrepender, eu quero falar, Deus pode te expor para várias pessoas. E esse professor cuidando, discipulando várias pessoas há muito tempo na experiência dele, fala, olha, eu vejo isso, na minha vida aconteceu isso, ele contava, e na vida de muitas pessoas na qual eu cuido, aconteceram dessa forma. Esse sofrimento vinha através de exposição pública. E a segunda forma de Deus lidar com o pecado de quem está na pornografia é entregando ele às próprias paixões. Como diz lá em Romanos, capítulo 1 e 24, diz assim: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Isso bem parecido com a pornografia, não é não? Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E Deus também responde a gente segundo a nossa multidão dos nossos ídolos. Olha o que vai dizer aqui em Ezequiel capítulo 14, no versículo 4. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Até quando Deus entrega você para os seus próprios ídolos, para as suas próprias paixões, Ele também tem a intenção de te trazer de volta. Isso tem a ver muito com a cauterização da mente. Quando a pessoa tem a mente cauterizada, ela vai praticar coisas horríveis. E a cauterização da mente tem a ver com queimar a ferro em brasa. É isso que a palavra significa. Era um procedimento médico nos primórdios, né? A cauterização que eles usavam. Sabe o filme do Rambo? Que ele pega a faca, esquenta, né, até ela ficar vermelha e coloca na ferida, e grita. Ou seja, aquilo ali é cauterização. Ele vai queimar a ferro em brasa, queimar a ferida para matar ali as bactérias, para tentar cicatrizar a ferida. Só que isso também não funcionava, porque essa era algo assim de emergência se não tivesse outra saída, porque também poderia, as chances da pessoa morrer eram muito grandes, porque ia acontecer que a morte de células ali ia fazer apodrecer o local e levava a pessoa à morte também. Ou seja, eram situações muito horríveis que a pessoa ia recorrer a isso. E acontecia dessensibilização da pele no local, ou seja, a pele ficava morta ali, ela não sentia. Isso é uma consciência cauterizada. Quando uma consciência cauterizada é uma consciência queimado a ferro em brasa, pelas brasas do pecado, que a pessoa foi insistindo até chegar a um ponto na qual ela não sente mais nada quando peca. E esse é um estado na qual Deus entregou a ela as próprias paixões dela. Essa para mim é a pior forma. Eu preferia cair nas mãos de Deus, a primeira na qual Deus vem com uma tribulação para nos trazer, do que me entregar. Porque simplesmente quando Deus te entrega, pode ser que você não volte mais. Deus ali entregar você as suas próprias paixões, responder você a segunda, algumas traduções em Ezequiel vai dizer, segundo a multidões de nossos ídolos. Eu quero falar para você, meu irmão, não escolha essa alternativa, né? Não escolha nem a primeira, não escolha muito menos a segunda, que Deus simplesmente que você insista ao pecado, você não procure ajuda, né? Você não procure andar na estrada de liberdade o suficiente para que chegue uma hora e Deus simplesmente entregue você aos seus próprios pecados. Talvez você já conheceu pessoas assim, talvez hoje você está lembrando de pessoas que estão perdidos, que saíram da igreja e assim largaram família, pessoas que estão completamente perdidas, que estão com a consciência cauterizada, que estava na igreja, que pregava, que orava, que você não entendia, não entende como essa pessoa pode estar perdida hoje, está completamente perdida no mundo, ficando deliberadamente, às vezes ainda postando nas redes sociais. Quantos casos as pessoas ainda arrumam uma outra, o cara larga da mulher,
trai a mulher, ruma outra mulher, ainda posta foto, né, nas redes sociais com outra pessoa. Gente, essa cauterização da mente chegou num nível que a pessoa foi entregue às próprias paixões dela. Não queira essa segunda alternativa para sua vida. E a terceira, sabe qual que é? Ser apacentado através da obediência. Uau, ufa, André, tem uma forma boa? Sim, tem essa forma de você decidir ser apacentado por Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Através da obediência, da submissão a Ele, você se submeter ao que Ele está mandando você fazer, a você seguir na estrada, você obedecer, você estar disposto a fazer o que você tiver que fazer para você vencer esse pecado. Para você ser apacentado através da obediência, você precisa renunciar ao orgulho. Ser apacentado, Deus usa pessoas. Deus usa o pastor da tua igreja, na qual você pode se confessar com ele. Deus usa a minha vida. Deus usa os outros irmãos que estão nessa caminhada junto, porque você não está sozinho, como eu falei. Deus usa sim os outros irmãos, porque o pessoal que está no curso, eles têm sido bênção na vida de outros irmãos. Eles têm sido, assim, realmente, não só vencido o próprio vício, como há muito tempo já estão livres, podem sorrir e dizer eu estou livre, mas também eles já estão sendo canal de Deus para a vida de outras pessoas. Ou seja, Deus, ele não vai mandar um anjo do céu com uma bandeja na mão e com a libertação para você. Ele vai usar quem? Os irmãos, que são verdadeiros anjos, para caminhar uns com os outros. Assim como eu não consegui vencer sozinho, assim como eu tive irmãos que caminharam comigo, que me ajudaram nessa caminhada. E para isso você precisa ter um coração ensinável. Para você usufruir dessa terceira forma de ser apacentado por Cristo, é através de um coração ensinável, através de um coração humilde. E esse é o caminho que Deus quer que você escolha, ou seja, qual das formas, essa reflexão que eu quero deixar, qual das três formas, meu filho, acorda, qual das três formas, eu falo dessa forma para que você olhe, para onde você está indo para a barriga da baleia, para que isso? Para que ir para a cauterização da mente? Você tem três formas para você escolher. Se você continuar, talvez uma das duas pode ser opção. Talvez Deus escolha para te trazer de volta essas duas primeiras, mas você tem essa terceira forma, na qual Deus está convidando você para ser apacentado através da palavra dele, através da oração. Deus te convida para uma vida de santidade, de pureza. Deus te convida a ser um matador da sua própria carne, você ser um audacioso, você perder a paciência com essa vida de merda, de pecado, você parar de fingir que ama a Deus. Fala assim: Deus, eu cansei de fingir que te amo. Eu decido agora andar na luz, andar numa estrada de vida. Eu decido sair da perdição, porque o Senhor tem vida para mim. Eu cansei dessa vida. Eu cansei de parar de fingir. Todo esse tempo, quantas oportunidades, quantas pessoas apareceram na sua vida. E hoje está aparecendo mais uma oportunidade para você se tratar. E no próximo vídeo, eu vou falar, no terceiro episódio, eu vou falar sobre o arrependimento de Nínive. Porque o povo que não sabia discernir a mão esquerda da direita se arrependeu, mas o profeta Jonas não se arrependeu. E Deus está convidando você para tomar posições radicais diante dele. E nós vamos estudar as outras partes, né? O final do livro de Jonas, e vamos falar sobre o processo de vencer a pornografia, sobre esse arrependimento que Deus pede de você. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de ativar as notificações ou entrar no canal Matadores da Carne para você receber o terceiro episódio dessa série. Um grande abraço, fica com Deus.